Você e seu filho sentados numa mesa, o seu filho emburrado e você tentando ensiná-lo algo. Essa cena é familiar para você? Isso é o que as mães mais têm me relatado no momento. Seja na escola, seja no meu trabalho online, seja no WhatsApp, mães que são amigas minhas, todas elas falam sobre isso. Que a criança a todo momento pergunta qual é a finalidade daquilo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu decidi falar sobre esse tema porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar. Quando eu era menor, minha mãe colocou em mim um hábito que era: não precisava esperá-la chegar do trabalho para fazer a atividade. E minha mãe é professora. E ela sempre falava: olha, você vai sentar, vai fazer a sua atividade, quando eu chegar, eu vou corrigir. E aí eu fazia a atividade, minha mãe corrigia, às vezes estava tudo certo e às vezes tinha alguma coisa para mudar, alguma coisa para melhorar. Isso desde os 7, 8 anos mais ou menos. Mas antes disso, minha mãe ficava ali, fazia atividade comigo, mas sem me dar as respostas, e sim a todo momento perguntando e querendo que eu dissesse a ela aquilo que a atividade estava pedindo. Essa foi uma das coisas que me ajudou muito. E um pouco mais tarde, mais ou menos no meu segundo, terceiro ano do ensino fundamental, minha mãe foi minha professora. E como eu não ia ficar em casa sozinha, eu ficava na sala dela. Então eu estava no primeiro ano na época, minha mãe dava aula ao segundo e ao terceiro, mas eu ficava vendo as aulas do segundo ou do terceiro, não lembro certamente. Mas eu lembro que eram assuntos mais difíceis do que aqueles que eu estava estudando. Então, lá no fundo daquela sala, eu fazia minha atividade, que minha mãe ia corrigir depois, e muitas vezes sobrava tempo. Então eu ficava assistindo às aulas do segundo ano, do terceiro ano, de outras séries mais avançadas. E muita coisa eu aprendi antes mesmo de chegar na série. Mas hoje em dia, eu tenho observado que as crianças têm uma resistência a fazer atividade, que as crianças têm uma resistência a fazer a atividade principalmente com os pais. E justamente por isso eu decidi fazer esse vídeo. Mais uma vez, estou aqui com o meu caderninho, vamos ao vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o cenário da educação atual não é um cenário fácil, então esse é o primeiro tópico. Na minha época de escola, eu lembro que a escola específica em que eu estudei não tinha uma carga de conteúdos terrível, como eu vejo hoje. E o que é que acontecia? Nós tínhamos ali duas aulas fundamentais que eram português e matemática. Então, português e matemática tinha todos os dias da semana, mas sem que português e matemática fossem no mesmo dia. Porque a mentalidade dos professores e a da minha mãe é de que as duas matérias no mesmo dia cansam muito e a criança não aprende nenhuma das duas. Então era meio que revezado, um dia português, outro dia matemática, um dia português, outro dia matemática e uma matéria extra, por exemplo, português e geografia, matemática e história, sempre nesses pares. Então era metade do dia para uma matéria, metade do dia para outra. Geralmente a aula de português e matemática acabava durando um pouco mais. Mas eu me lembro que nós passávamos muito tempo em determinado assunto. Então, eu lembro de um caso específico, eu estava no quarto ano na mesma escola e a gente passou muito tempo conjugando verbos. Conjuga aí o verbo comer no presente. E aí ficava eu como, tu comes, ele come, nós comemos, conjugando aquele verbo inteirinho até que a gente soubesse. Houve tempo que a gente conjugou o verbo por, e tudo isso demorava muito tempo. Uma outra coisa, as 4 operações, desde o segundo ano até o quinto, eu vi as 4 operações em todas as aulas de matemática. Sempre estava ali. A professora estava ensinando fração ou sei lá que assunto. Ela fazia a lista de exercício todinha e a última questão sempre era: arme, efetue, denome aos termos e tire a prova. E nós ficávamos treinando aquilo dali, treinando a tabuada que era perguntada todo dia, e eu lembro que havia prêmio para quem era melhor em tabuada. E eu estudava tabuada, encontrei um jogo para estudar tabuada na época da escola, e eu ia muito bem em tabuada. Então, passava de um em uma, quando chegava na tabuada do 9, a professora dizia assim: olha, agora eu vou te perguntar a tabuada de 2 até 9. Se você acertar, você vai para a tabuada do 11, vai para a tabuada do 12,
e aí a pessoa ia até a tabuada do 19 e depois ia para a tabuada de dividir. Mas eu me lembro que era sempre isso, não tinha uma lista excessiva de conteúdos de várias matérias com muita firula e pouco assunto. Não era assim. Então, quando a gente sentava para estudar as datas comemorativas, as personalidades históricas, isso era feito de um modo muito tranquilo, sem muita carga de conteúdo. E hoje em dia eu noto que os meus alunos estão cansados. Por quê? A criança mal conseguiu aprender masculino e feminino, já está em outro assunto. Mal estudou aquele assunto, já está em outro, e mais outro, e mais outro. E se tem uma coisa que deixa os nossos alunos tristes, abatidos, é a sensação de que eles não estão dando conta. Qualquer ser humano, na verdade, quando você começa a fazer uma coisa e você percebe que você não está dando conta, você esmorece e é aí que você começa a não dar conta mesmo. Quanto mais você pensa, caramba, eu não tô dando conta, tem muita coisa, eu não tô dando conta, a pessoa paralisa, diz, olha, eu não vou dar conta, pronto, acabou. Então, uma das primeiras coisas que eu noto é isso. E eu digo isso porque você que é mãe, você que é professor, precisa ter esse olhar para o seu filho e para o seu aluno. Eu vejo muitas mães dizendo, meu filho é preguiçoso, meu filho deve ter algum transtorno. E na verdade não é. Se a gente olhar para a realidade, qual criança normal aguenta ver 12, 13, 14 conteúdos por unidade, aprender todos os conteúdos e ir bem na prova? Aquilo que a gente está fazendo na educação é uma loucura, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos parar, vamos colocar o pé no chão e observar. O melhor na educação é fazer pouco e fazer o pouco bem feito. Então, se a gente estudasse bem português, estudasse bem matemática, fizesse o pouco bem feito, o resto se tornaria fácil. Agora, nessa sanha de fazer tudo e de fazer com que as crianças saibam de tudo, de todos os mínimos detalhes, a gente forma crianças desatentas, cansadas e tristes. É isso que está acontecendo. E aí, sempre acontece diante dessa lista de conteúdos a cena. Você, o caderno, o seu filho emburrado e você com medo de seu filho não passar na prova. Eu já fiz outro vídeo aqui falando sobre isso, sobre essa questão de passar na prova, e vai ser uma fase que você vai ter com seu filho até ele chegar no ensino médio. Mas você não pode se tornar o inimigo do seu filho. Pense que vocês estão num combate, é você e o seu filho contra o resto. Não é você contra o seu filho e o seu filho contra o resto. É isso que eu estou observando nas famílias. As mães têm medo de que os filhos não sejam aceitos na escola, têm medo de que os filhos sejam taxados como ignorantes, como aqueles que não entendem as coisas, têm medo de que o filho não avance, e por ter esse medo de que o filho não avance, as próprias mães e pais acabam sem querer colocando em cima do filho uma pressão absurda, e uma pressão absurda desnecessária. Se tem uma coisa que eu me lembro, é que minha mãe sempre estudava comigo e na véspera da prova, no dia da prova, o que ela dizia pra mim era, olha, vá lá, faça o seu melhor. E é isso, faça o seu melhor. Se o meu melhor foi 7, tudo bem. Se o meu melhor foi 8, tudo bem. Minha mãe nunca brigou comigo por causa de uma nota. Eu é que era meio chata, então eu tirando um 7 pra mim já tava ruim. Mas minha mãe sempre disse, olha, o principal é que você estude, faça a prova honestamente e faça a prova bem feita com aquilo que você estudou. Por quê? Porque se eu começo a colocar pressão em cima do meu filho, diferente do que minha mãe fazia comigo, se eu começo a colocar pressão em cima do meu filho, se eu quero que o meu filho tire tal nota, e se ele tirar uma nota abaixo dessa é causa de briga, o meu filho vai começar a recorrer a outros meios. Então, você precisa deixar bem claro para o seu filho que a honestidade dele está acima da nota da prova. Você precisa deixar bem claro para o seu filho que o estudo dele está acima da nota da prova. Por quê? Existem crianças que estudam maravilhosamente bem. Chega no dia da prova, de tão nervosa que elas estão, até mesmo por causa do que os pais falaram ou por causa do que ela mesma pensa, a criança vai mal na prova. Então, uma prova não é atestado de inteligência, nem é atestado de burrice. Então, pensa a respeito disso, do cenário da educação.
e ver se não é isso mesmo que acontece na educação do teu filho. Depois disso, nosso filho emburrado revela uma coisa. Revela que ninguém tem amor e alegria nesse conhecimento que quer passar para ele. Por quê? As crianças, no geral, elas amam aprender, mas elas não amam aprender com uma pessoa sisuda, querendo a todo custo enfiar aquele conteúdo na cabeça dela. Nem você que é adulto. Se esse vídeo estivesse chato, você já teria saído dele. E se você está aqui, é porque tem algo que você está gostando. A mesma coisa é o seu filho. Se você só assiste a aula até o fim, se a aula estiver interessante o suficiente, por que você que é professor, por que você que é pai, acha que o seu filho é obrigado a ficar na sua aula, sendo que a sua aula é chata? Essa é a pergunta central. Se você dá aulas cada vez mais chatas, querendo somente empurrar aquilo na cabeça dele a todo custo, por que você acha que ele deveria assistir a sua aula? Então, tenha amor aos estudos de verdade, tenha amor por conhecer. Cara, eu quero conhecer esse assunto, eu quero entender esse assunto, e com esse amor, com essa alegria de aprender, é que você ensina ao seu filho. Por quê? Porque eu noto que quando eu estou ali ensinando aos meus alunos com amor, com alegria, eles aprendem. E esse amor não é um amor assim, eu estou sentindo isso. Não. Essa alegria não é uma alegria supérflua e boba, não é isso. Mas é saber ser leve durante a educação. Então, o seu filho erra, não grite com ele. O seu filho não entendeu, explique de novo, não assuma que o seu filho é burro. Tem uma regra que eu assumo para mim na hora de educar, que é: a culpa nunca é do meu aluno. E eu sei que às vezes a culpa é, mas me ajuda muito pensar: a culpa nunca é do meu aluno. É claro que às vezes é o meu aluno que é desatento. É claro que às vezes é o meu aluno que não tem interesse. Mas eu assumo que a culpa é sempre minha e que eu preciso fazer algo. Então, o menino não está aprendendo, o problema não pode estar nele, ele não pode ser burro, eu vou ensinar até esse guri aprender. Então, na tua educação, com os teus filhos, com os teus alunos, coloca isso em prática. Não entendeu pelo caminho A, eu vou explicar de novo pelo caminho B. Não entendeu pelo caminho B, eu explico de novo pelo caminho C. Eu já li alguns livros sobre isso, mas o principal que eu aprendi não estava nos livros, mas, mais uma vez, na figura da minha mãe. Porque na escola e comigo, eu lembro sempre dela dizer: olha, eu explico 1000 vezes se for necessário. E isso dava um alívio. Por quê? Porque eu sabia que ela não ia gritar comigo. Porque os alunos dela sabiam que ela não ia gritar com eles, mas ia explicar de novo. Agora, você pergunta à criança: 4 mais 2. A criança responde: 5. E aí você diz: que você não sabe que 4 mais 2 é 5, que 4 mais 2 não é 5, não é isso, não é aquilo, 4 mais 2 é 6. Você perdeu o seu aluno. Ele nunca mais vai te ouvir na tua vida. Então, tenha calma, tenha paciência, eduque com leveza. Mas, para educar com leveza, primeiro, você precisa ser leve. Você precisa aprender a ser leve, tranquilo e menos histérico. E, por último, eu peço que você jogue fora a cobrança, jogue fora a culpa, as palavras negativas que você põe sobre o seu filho ou sobre o seu aluno. Isso já estava no ponto 2, mas eu quero expandir agora. Então, muitas vezes o seu filho não vai bem, o seu aluno não vai bem, porque a cobrança não nos faz bem na hora de aprender. Eu noto isso em mim. Quando eu não estou me cobrando, eu aprendo assim. Quando eu começo a me cobrar em relação a alguma coisa, os meus estudos pioram e eu desanimo. Então, cuidado com a cobrança para com o seu filho. Cobre de um jeito tranquilo, cobre de um jeito leve, peça o melhor do seu filho, mas não fique pressionando, cobrando como um louco, porque senão você vai enlouquecer o seu filho junto. E aí, não tem mais o que fazer, né? Depois disso, tenha cuidado com essa coisa da culpa, porque muitas vezes nós queremos que as crianças façam algo e a gente começa a culpá-las. Porque você é preguiçoso, porque você é isso, porque você é aquilo. Às vezes a criança é mesmo preguiçosa. Mas me diz,
Qual preguiçoso no mundo melhorou com alguém jogando a preguiça dele na cara dele? Nenhum. Qual pessoa no mundo melhorou de algum defeito somente porque alguém estava ali, falando daquele defeito? Ninguém melhora daquele defeito assim. É só olhar para o modo que Deus nos trata. Deus não nos trata pegando o nosso defeito e 24 horas por dia dizendo: Sângela, você é isso, Sângela, você é aquilo, Sângela, você é aquilo, você precisa melhorar nisso e aquilo. Não, Deus não faz isso conosco e Ele espera pacientemente que nós melhoremos naqueles pontos. Mas, por que você faz isso com o seu aluno ou com o seu filho? Então, tenha essa leveza, essa tranquilidade. Não culpe o seu filho pelos fracassos. Não culpe o seu filho pelas derrotas. Porque ele vai ter muitas derrotas na vida, assim como qualquer ser humano. Mas você que é pai, você que é professor, você precisa ensinar o seu filho a levantar de cada fracasso com a cabeça erguida, não se sentindo inferior, não se sentindo mais burro. E as palavras negativas são um ponto aqui essencial, porque elas podem destruir o teu relacionamento com o teu filho. Então, você é pai dele, você é professor dele, ele confia em você. Não use palavras negativas para falar com seu filho. Chame o seu filho ao bem, chame o seu filho à alegria, mesmo dentro dos estudos, mesmo quando está difícil. E eu sei que não é fácil, mas tente se lembrar disso. Tente falar com o seu filho naquela certeza de que ele pode melhorar, de que ele pode ir bem, mas ele não vai bem se você continuar falando com ele de um modo negativo, colocando-o para baixo, dizendo quais são os defeitos dele, dizendo o que é que ele tem de ruim. Ele não vai melhorar assim. E eu sei que no desespero, às vezes, é isso que nós fazemos, mas não eduque no desespero. Eduque na racionalidade, olhando para o seu filho e pensando: ele não está entendendo isso, por quê? Eu vou explicar de novo, eu vou buscar onde é que está a raiz, onde é que está a fonte desse problema. O seu filho, educado por você, precisa se sentir seguro em seus braços e não apedrejado. Pois bem, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e que ele ajude a sua família. Um forte abraço e até a próxima!